Bom, começando esse quarto vídeo para fazer as resoluções das questões disponíveis no site da Ambima para CPA 10, o módulo 4. Antes de mais nada, eu vou pedir para seguir nos canais no mercado financeiro, se inscrever aqui também para ajudar o canal a crescer. Eu disponibilizo diversas questões gratuitas ali, tanto sobre certificações quanto sobre mercado financeiro. O módulo 4 abrange os princípios de investimentos, são 5 a 10 questões que valem 10 a 20% da prova. Questão 1. A rentabilidade relativa de um investimento é medida em relação ao seu A. Risco, B. Benchmark, C. Ativo, D. Passivo. Começando com essa questão, quando a gente fala de rentabilidade relativa, a gente já mencionou anteriormente que a gente está comparando com alguma coisa, né? Nesse caso, a gente está comparando então a um benchmark, que é um índice de referência. Vamos explicar aqui o que é o benchmark novamente. O benchmark, ele imagina que você tem uma carteira de renda fixa. Se você tem uma carteira de renda fixa, o índice de referência que você tem que seguir é o CDI, ou seja, essa carteira de renda fixa, pelo risco que ela está tomando, deveria ganhar ficando acima do CDI. Então isso se refere à rentabilidade relativa. Questão 2. A rentabilidade líquida de um investimento é inferior à sua rentabilidade bruta por descontar o efeito A. Dos impostos e taxa. B. Da inflação. C. Da liquidez. D. Do risco. Nessa questão a gente tem que entender o conceito de rentabilidade líquida e rentabilidade bruta. A rentabilidade líquida é aquela rentabilidade onde você já descontou o imposto de renda. Porém, antes de você descontar o imposto, você tem que descontar as taxas. Então, a única opção é a opção que mostre em que o efeito é inferior à rentabilidade bruta quando você descontou o imposto e as taxas. Nesse caso, a alternativa A é a correta. Questão 3. Para um determinado ativo, quanto maior o número de compradores e vendedores, A. Menor o risco, B. Menor a rentabilidade, C. Maior a liquidez, D. Maior o preço. Essa é uma questão super simples porque é conceitual. Então, sempre que a gente tem um maior número de compradores e vendedores, o resultado disso é que vai haver uma maior liquidez. Vamos pegar as ações, né, renda variável como exemplo. É muito mais líquido aquele mercado onde você tem mais ações e circulações, porque você vai ter um maior número de compradores e vendedores. Então, a alternativa correta, alternativa C. Questão 4. O indicador da liquidez de um ativo é o seu A. Volume diário de negociação. B. Risco relativo. C. Retorno líquido. D. Desempenho em relação ao benchmark. Indo de encontro com a questão anterior, o indicador de liquidez de um ativo é o volume diário de negociação aqui. Só pode ser essa, né? Por que não as outras opções? Risco relativo está ligado com o benchmark. Retorno líquido está ligado com desconto de imposto de renda sobre a rentabilidade bruta. Desempenho em relação ao benchmark significa gestão ativa ou passiva. Questão 5. Em geral, o risco de uma aplicação financeira está diretamente relacionada com o seu A. Volume. B. Retorno. C. Custo. B. Benchmark. Indo de encontro aqui, em geral, o risco de uma aplicação financeira sempre está relacionado diretamente ao seu retorno. Porque quando uma pessoa investe, ela está alocando algum tipo de risco. E esse risco, se ele for muito alto, ele vai tender que o investidor queira um retorno maior. Então aqui a resposta é a letra B. O risco não está diretamente relacionado ao volume, isso aqui não tem nada a ver. Também não está direcionado ao custo. Algumas vezes você vai ter produtos que são mais caros porque o risco é maior, no caso de fundos de ações e tudo mais, mas normalmente a resposta aqui é retorno mesmo. Benchmark não tem nada a ver. Questão 7. Para os investidores, a variação dos preços de ativos no mercado financeiro representa o risco de A. Liquidez. B. Mercado. C. Crédito. D. Volume. Quando a gente fala de variação de preço, muito se confunde, né? Quando a gente pensa em risco, por exemplo, muitas pessoas pensam que é o risco de perder alguma coisa e tudo mais, mas no mercado financeiro, quando você está investindo numa ação que tem uma variação muito alta de preço, ou seja, uma oscilação de R$ 10 para 20, aí no outro dia está menos 9, no outro está 10, e ele tem uma variação muito alta, essa variação ela tem o nome de risco de mercado, que é a opção B aqui também. Questão 8. Quanto maior o prazo até o vencimento de um título de renda fixa,
A. Maior o risco de taxa de juros. B. Menor o risco de taxa de juros. C. Maior o risco de liquidez. D. Menor o risco de liquidez. Essa questão aqui ela é bem interessante porque, basicamente, quando se fala em risco de renda fixa, ela está muito ligada também ao prazo de vencimento. Então, o que acontece numa renda fixa? Quanto maior o prazo do vencimento dela, você tem mais risco por um motivo, porque você vai ficar mais exposto nesse título. O que pode acontecer é a empresa emissora quebrar ou coisa do tipo. Então, é muito mais fácil ela quebrar em 5 anos do que ela quebrar, por exemplo, em um mês. Então, por você estar menos exposto ao risco em termos de tempo, os prêmios, que a rentabilidade que esse título vai te pagar, tende a ser maior quanto maior for o vencimento. Isso você consegue enxergar, por exemplo, num CDB com um prazo de um ano ou num CDB de um prazo de 5 anos. Provavelmente o de 5 anos vai te pagar uma rentabilidade maior porque você vai ficar mais tempo nele. Então a alternativa A é maior, quanto maior o prazo de vencimento do título de renda fixa. Além disso, a gente tem a questão também quando você pega, por exemplo, um título pré-fixado, né, que são os títulos públicos. O que acontece é que quanto mais tempo você está exposto ali, você tem também um maior risco de mercado. Então a resposta correta aqui é maior o risco de taxa de juros. Questão 9. As flutuações no preço de uma moeda estrangeira geram para o investidor o risco: A. De liquidez. B. De crédito. C. Legal. D. Cambial. Essa aqui é muito tranquila de fazer. Está falando de flutuação de preço de moeda estrangeira, então a única opção plausível aqui seria a cambial. Legal, não tem nada a ver. De crédito, nesse caso, não tem nada a ver. E flutuação no preço de moeda estrangeira, você pode até pensar que tem a ver com liquidez, mas também não. Questão 10. Em comparação com outros emissores, uma empresa com maior risco de inadimplência pagará em suas debêntures o maior: A. Spread de crédito. B. Spread bancário. C. Prêmio de liquidez. D. Prêmio de prazo. Essa questão é interessante porque ela já começa a colocar outros tipos de questões que a gente tem que analisar. Então a gente está falando primeiro de risco de inadimplência, tá? No título, o que é o risco de inadimplência? É um risco de um ativo ele dar default ou ele não pagar o que ele prometeu. A debênture é um ativo de renda fixa. Então o que vai ser o spread de crédito? Imagina que a gente tenha duas debêntures. A gente tem uma debênture A e a gente tem uma debênture, vamos dizer que essa daqui é a debênture A e essa aqui é a B. Pronto. E aí você vai me perguntar, poxa, se a gente tem duas debêntures de renda fixa, qual que eu vou optar, né? Qual que eu vou escolher? E aí, vamos dizer que essa debênture A, ela paga para você 10% de taxa. Paga 10%. E a debênture B, ela vai te pagar 8%. Então, isso aqui, 8% e 10%. Esse diferencial é o spread. Esse diferencial de 2% é o spread de crédito. E por que isso acontece? Porque quando você tem dois títulos que estão pagando uma taxa diferente, provavelmente a que está pagando a maior taxa, ela tem um risco maior, porque ela precisa ser mais atrativa exatamente por ter um risco maior. Então, o que vai acontecer? Quando você compara com outros emissores, uma empresa, né, com maior risco de inadimplência, qual que vai pagar nas suas debêntures uma taxa maior? A que tiver um spread de crédito, né? O maior spread de crédito, que é 2. Por quê? Porque justamente pelo risco que você está tomando maior. Então a opção aqui, no caso, é a opção A. Spread bancário. Spread bancário ele está ligado quando você investe, por exemplo, vamos pegar um CDB, que é um título de renda fixa, que a gente conhece. E aí, o que é o spread bancário? O gerente do seu banco te ofereceu um CDB pagando 10% ao ano, por exemplo, né? Pelo prazo de, sei lá, pelo prazo de 2 anos. Então, o que vai acontecer nesse caso? Quando você tem o spread
bancário, na verdade, esse título provavelmente podia estar valendo 11%. Vou fazer aqui embaixo. 11% é o verdadeiro valor desse título. Então, esse 1%, que é o spread bancário, você não enxerga ele. O gerente vai te vender o CDB com remuneração de 10% ao ano. E você não vai enxergar esse 1%. Então, esse que é o spread bancário, é a taxa que você está pagando. Então, voltando ali para o enunciado, não pode ser spread bancário, prêmio de liquidez e prêmio de prazo não tem nada a ver. Questão 11. O rating atribuído a uma empresa representa A. Uma opinião de crédito. B. Um selo de qualidade. C. Um registro regulatório. D. Uma certificação financeira. Essa questão aqui, ela está falando do rating, né? O chamado rating de crédito também. A gente sabe que no Brasil a gente tem, e também no mundo, né, as agências classificadoras de crédito. Você já deve ter ouvido falar no Standard Poor's, no Fitch, quando o risco do país aumenta ou diminui, a classificação de risco cai. Então, esse rating atribuído de crédito, o que ele significa basicamente? Esse rating de crédito é como se fosse um tipo de opinião sobre o risco de inadimplência de uma empresa, por exemplo. Então, quando a gente investe numa debenture, como no exercício passado, a gente pode ter diversos níveis de risco, né? E o risco, o que acontece? Normalmente a classificação são em letras. Você começa no AAA, que é um risco menor, e aí você vai para o AA, e por aí vai. Aí você vai para o A, aí você tem risco BBB, né, que são os outros tipos de risco, BBB, BB. Então o que acontece? E por aí vai, e etc, né? Cada agência classificadora, ela pode estar de um jeito. Tem algumas que vão estar A1, A1, ou A2 e coisa do tipo. Mas a ideia aqui é a seguinte, aqui na sua prova vai cair o conceito. Então, quando o título ele teve um rating de crédito por uma agência classificadora com risco AAA, ele é mais seguro do que uma que teve um triplo B. E o que isso vai significar? Vai significar que provavelmente esse título ele vai te pagar uma taxa, por exemplo, de 8% ao ano, 8%, porque o risco de crédito dele é menor, e esse aqui provavelmente vai te pagar uma taxa maior, que nesse exemplo vamos colocar 12%. Para mostrar o quê? Bom, quanto menor o risco do ativo, menor vai ser também a remuneração que ele vai pagar, porque você está sendo mais conservador. E quanto maior o risco, maior ele vai te pagar uma taxa de remuneração. Nesse caso, aqui a questão A é como se fosse uma opinião de crédito. Um selo de qualidade, de certa forma sim, mas não é esse o conceito. Então, vamos cortar esse. Um registro regulatório é regulatório, mas não é um registro. Uma certificação financeira, não. Questão 12. Quanto menor o prazo de um título de renda fixa emitido por uma empresa, A. Menor o risco de crédito. B. Maior o risco de liquidez. C. Maior o risco de taxa de juros. D. Menor o risco tributário. Bom, a gente já viu um pouquinho como que funciona essa questão dos prazos de um título, mas de novo, quando a gente tem um título de renda fixa, existe uma coisa chamada duration, que na CPA 10, a grosso modo, vamos tentar entender como duração. Não é duração, tá? Mas a grosso modo vamos tentar só para ficar mais fácil esse conteúdo aqui. Então, quando a gente tem essa questão de prazo, o que vai acontecer? Quando você tem um título que tem o vencimento de 1 ano e você tem outro título com vencimento de 10 anos, o que é mais fácil acontecer nesses títulos aqui? É mais fácil você estar correndo um risco maior no título 1 de 1 ano ou no título de 10 anos? Você está correndo no título de 10 anos um risco maior. Por isso que, eventualmente, quando você tem um título com um prazo maior, ele tende a te pagar uma taxa maior do que um título de vencimento mais curto. Então, qual que é a resposta para essa questão? Ele vai ter um menor risco de crédito, porque é muito mais fácil acontecer alguma coisa com a empresa num período de 10 anos
do que num período de um ano. De um ano é mais curto, a gente tem mais previsibilidade. E em 10 anos a gente não sabe o que vai acontecer, muita coisa pode mudar. Então, quanto menor for um prazo de um título de renda fixa, menor é o risco de crédito, você corre menos risco. Então vamos para as outras opções. Maior é o risco de liquidez? Não, na verdade é o inverso, né? Liquidez é quando você quer transformar o ativo em dinheiro de uma forma mais rápida. Maior é o risco de taxa de juros? Não, também. Aqui é menor é o risco de taxa de juros, menor o risco tributário. Então, o que acontece? Quanto menor é o prazo do título, você vai ter uma tributação maior. Então, estão todas aqui erradas e a correta é a letra A. Questão 13. A dificuldade em se vender um ativo em um prazo curto e a um preço justo é indicador de A. Risco de crédito, B. Risco de mercado, C. Risco de liquidez, D. Risco legal. Bom, esse exercício está falando da dificuldade de se vender um ativo pelo preço justo. Qual que é o conceito que a gente está falando aqui então? Vamos ver todas as opções. É do risco de crédito? Bom, o risco de crédito, ele na verdade é aquele risco de inadimplência. É um risco de você comprar um ativo e ele pode dar um default, ou seja, ele pode quebrar no meio do caminho e não te pagar. Então não é o risco de crédito. Risco de mercado. O risco de mercado, como a gente já viu, é o risco de oscilação de preço. É quando você investe numa ação ou em algum ativo e o preço fica oscilando de cima para baixo. É o risco de liquidez? Sim. A alternativa C é a correta. Porque a liquidez, o que significa? Significa você conseguir converter o seu dinheiro de uma forma rápida. Né? Então, esse é o risco de liquidez. Por exemplo, você comprou um imóvel, você comprou aqui uma casa, por exemplo, no valor de, sei lá, R$ 1 milhão, né? R$ 1 milhão, dois M's aqui, e de repente você vai no mercado para vender e a melhor oferta que você tem, no caso, é de, sei lá, R$ 100 mil, para ser bem números redondos. O que está acontecendo aqui? Você vai ter uma dificuldade de vender esse ativo a um preço justo, porque você comprou por 1 milhão e a melhor oferta está vindo a R$ 100 mil. Então você está correndo aqui o risco de liquidez, de transformar ele em um dinheiro a um valor justo. Risco legal também está errado. Questão 14. Em geral, quanto maior a liquidez de um investimento, A. Menor o retorno, B. Maior o risco, C. Maior o custo de transação, D. Menor o imposto. Essa questão aqui está falando do conceito de liquidez ainda. Então, o conceito de liquidez, como a gente já viu, é o que? É você conseguir transformar um ativo em dinheiro a um valor justo. Né? Então, você quer ter a liquidez, você comprou, por exemplo, no exemplo anterior eu já falei, uma casa por 1 milhão e você só consegue, a melhor oferta é de R$ 100 mil. Você está correndo um risco de liquidez. Então, quando a gente está falando de maior liquidez, o que significa você ter uma maior liquidez aqui? Você ter uma maior liquidez significa que você consegue converter mais rápido o dinheiro. Então, quanto maior a liquidez de um investimento, vamos ver as opções. Menor vai ser o retorno? Essa daqui, sim, é uma questão que provavelmente a A é a correta. Maior vai ser o risco? Não. O risco é menor porque você consegue tirar o dinheiro muito rápido a um valor justo. Maior o custo de transação? Isso aqui não tem muito a ver com liquidez, tá? Menor o imposto? Também teria que saber o prazo correto para ver se essa liquidez tem a ver. Então a alternativa A, menor, é o retorno porque você está tirando o dinheiro mais rápido, né? Como a gente já falou, se você tem um ativo com vencimento de 1 ano e outro de 10 anos, o que acontece basicamente? Esse daqui tem uma liquidez maior, portanto, como ele tem uma liquidez maior e o risco é menor, se o risco dele é menor, então o retorno também vai ser menor. E aqui ao contrário, você tem uma liquidez menor, portanto o risco é maior e também o retorno tende a ser maior.
Questão 15. No mercado financeiro, a eventual não observância das regras e leis dá margem à existência de A. Risco de crédito, B. Risco regulatório, C. Risco de performance, D. Risco moral. Esse tipo de questão a gente já pode encontrar basicamente a resposta no próprio enunciado, porque no mercado financeiro uma coisa muito importante são os códigos e regras. Então, quando você não observa, quando você não segue essas regras e leis, você está incorrendo em um risco de legislação ou de regulação. A alternativa aqui no caso é a B. Vamos ver os outros. Risco de crédito, a gente já viu, não pode ser, porque o risco de crédito está ligado ao risco da empresa, do emissor quebrar e não te pagar. Risco de performance, isso aqui não tem nada a ver, porque basicamente performance é algo que você sempre vai buscar algum título, mas não tem risco de performance. Risco moral, ele pode até ter um pouco a ver, porém fala muito mais de risco de imagem, tá? Então não está falando de regras e legislação em geral. Questão 16. Uma etapa básica para o entendimento das necessidades de investimento do cliente é a elaboração de um A. Perfil situacional, B. Perfil de risco, C. Plano de ação, D. Plano de contingência. Então vamos lá, uma etapa básica para entender as necessidades de investimentos do cliente, basicamente, é a elaboração de um perfil. Vamos para as opções novamente. Vamos de baixo para cima para tentar ver se a gente encontra alguma coisa ao contrário aqui. Plano de contingência, não tem nada a ver. Contingência é um plano B, né? Plano de ação também não tem nada a ver com necessidade de investimento. Perfil de risco. Isso aqui pode confundir. A gente está falando do Suitability ou do API, Análise de Perfil do Investidor, que é obrigatório as instituições terem do cliente para adaptar melhor qual vai ser o tipo de carteira que o cliente vai ter em termos de risco de acordo com o perfil dele. Então ele pode até confundir algumas etapas aqui, mas aqui é muito mais de análise do perfil do investidor. Então só pode ser a opção A, que é o perfil situacional. Qual que é a situação do cliente, né? Então nesse perfil situacional é onde se encontram as necessidades do investimento do cliente, que entram, por exemplo, qual que é o horizonte do tempo, né, que o cliente vai ser, qual que é a questão de elisão fiscal de imposto de renda e por aí vai. Então aqui é só a questão de você não confundir a necessidade de investimento do cliente com o perfil de risco. Questão 17. O indivíduo que acumulou riqueza por meio de trabalho assalariado tende a apresentar A. Maior necessidade de retorno, B. Menor tolerância a risco, C. Maior conhecimento de finanças, D. Menor horizonte de investimento. Essa questão ela fala basicamente do como assim da característica de um certo perfil de cliente, né? Por quê? Porque o cliente normalmente ele construiu a riqueza por meio de um trabalho assalariado, provavelmente ele ingressou na carreira seguindo os passos básicos. Ele estudou, ele entrou numa faculdade, ele ingressou no emprego, ele foi tendo uma progressão de carreira até ficar rico. Então, basicamente, esse cliente, em termos de risco, ele tende a ser mais conservador ou querer menos risco. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que construiu a empresa dele, né? Ele começou ali como um autônomo, uma PJ, e ele montou uma empresa que era uma startup, e durante esse processo de riqueza ele ficou passando muito mais por altos e baixos até atingir a riqueza. Como ele já passou por várias etapas, né, esse tipo de perfil ele é mais tolerante ao risco, porque ele já ficou mais calejado em relação a alguém que seguiu a vida tradicional profissional. Então, entendendo isso, quando o indivíduo acumula riqueza por meio do trabalho assalariado, ele tende a apresentar o quê? Uma maior necessidade de retorno? Pode até ser, só que para ter maior retorno ele vai ter que tomar mais risco. Então, vamos cortar isso aqui por enquanto. Menor tolerância a risco? Sim, provavelmente essa aqui é a correta, vamos até deixar marcado. Maior conhecimento de finanças? Não, isso aqui independe. Menor horizonte de investimento também vai depender não só desse fator de ter trabalhado como assalariado ou não. Então a alternativa B é a correta.
Questão 18. O investidor classificado como individualista tem como característica: A. Maior aversão a risco e base racional para decisões de investimento. B. Maior aversão a risco e base emocional para decisões de investimentos. C. Menor aversão a risco e base racional para decisões de investimento. D. Menor aversão a risco e base emocional para decisões de investimento. Nessa questão, a gente está falando da parte de personalidade também, quando a gente vai tentar adaptar as necessidades do investidor. Então, vamos lembrar que são quatro, além, né, dos perfis conservadores, moderados e agressivos, entram mais quatro perfis que são esses que a gente vai mencionar agora. Quais são eles? Bom, a gente tem o metódico. Opa, peraí. A gente tem o metódico. A gente tem o perfil cauteloso. A gente tem o perfil individualista. E a gente tem o perfil espontâneo. Como que é fácil a gente marcar a característica dele? Sempre a gente pode fazer como se fosse um desenho aqui, onde a gente vai fazer as divisões para entender. Então aqui a gente vai ter o racional. Aqui a gente vai ter o emocional, né? Emocional. Aqui a gente vai ter o risco, maior aversão ao risco, ou seja, tem medo de risco, e menor aversão ao risco. Uma vez que a gente fez esse desenho, vai ficar mais fácil a gente entender. Então, o que acontece? O metódico, ele toma suas decisões baseadas muito mais no racional, né? Ele toma as decisões baseadas no racional e ele tem uma aversão ao risco maior. Então, ele tem aversão maior ao risco, ele é mais conservador. O cauteloso, ele toma decisões baseadas no emocional dele e tem maior aversão ao risco também. O individualista, ele está aqui que é o que a gente quer. Então ele toma decisões racionais para investimentos e ele tem uma menor aversão ao risco, né? Menor aversão ao risco. E o emocional toma decisões baseadas no emocional e tem menor aversão ao risco. Vamos ver qual das opções que a gente consegue acertar? Então, A, maior aversão ao risco, não, já era. Tudo que for maior aversão ao risco, a gente já pode matar porque ele tem uma menor aversão ao risco. Então, a gente fica entre esses dois. Um deles está falando de base emocional, não pode ser. Alternativa C é a resposta correta. Questão 19. No que se refere a estágios de vida, o indivíduo que acaba de se aposentar está iniciando a fase D. A, fundação. B, acumulação. C, manutenção. D, distribuição. Falando sobre os estágios de vida agora, vamos lá porque a gente tem exatamente essas quatro fases que já estão na ordem até. Então fica até mais fácil da gente destrinchar cada um deles. A fase de fundação é a fase onde o investidor ele está começando, por exemplo, a vida dele. Então ele está iniciando num trabalho, ele está criando as bases, né? No caso, para conseguir em algum momento ir maturando, conseguir uma promoção, né? Aumentar o nível de renda e por aí vai. Então, como o próprio nome diz, fundação não pode ser, porque ele está falando de um indivíduo que acabou de se aposentar. Então, ele trabalhou e se aposentou. Depois da fundação, vem a fase de acumulação de dinheiro. É nessa fase onde ele já está maduro, já está em cargos mais altos, que ele vai realmente conseguir juntar um dinheiro até ele chegar na aposentadoria. Então, essa fase é anterior. E quando ele se aposenta, ele está na fase de manutenção, porque ele já juntou o dinheiro que ele precisava e agora ele precisa manter até chegar na última fase, que é a fase de distribuição, que é quando eventualmente ele vai deixar alguma herança e por aí vai para distribuir para as pessoas. Então a alternativa é a C neste caso. Questão 20. Investidores que estejam na fase de manutenção demonstram: A. Menor capacidade para assumir riscos. B. Menor disposição para assumir riscos. C. Maior necessidade de retornos. D. Maior foco no crescimento do patrimônio. Vinculada com a 19, agora que a gente já sabe o que é a fase de manutenção, vamos entender então qual que é a resposta aqui nesse sentido. Então, como a gente já viu,
Na fase de manutenção é quando ele basicamente já se aposentou, ele quer manter os investimentos que ele juntou durante a fase de acumulação, que é a fase anterior. Então a gente tem a fase de fundação, a gente tem a fase de acumulação, a gente tem a fase de manutenção e a gente tem a fase de distribuição, fund, né? Então pode até ligado com fund de fund, mas é um e um N aqui, mas pode ser uma forma de você guardar essas fases: fundação, acumulação, manutenção e distribuição. Então, quando a pessoa está nessa fase de manutenção, de reter o que ele guardou para que ele possa viver na aposentadoria, o que, que acontece? Vamos ver as opções. Ele tem uma menor capacidade para assumir risco. E aqui entra uma outra questão, tá? Essa questão está errada, mas acho que é legal a gente falar de capacidade e disposição aqui também. Então, você tem a capacidade e a disposição. A capacidade ele está ligado ao financeiro. Então, às vezes a pessoa ela é super conservadora, mas ela tem muito dinheiro. Então, ela tem capacidade, mas ela não tem a disposição a tomar o risco, mesmo tendo muito dinheiro. E a disposição é o oposto. Ela tem o fator emocional que ela quer tomar risco, porém ela não tem o dinheiro. Então, o que acontece? Você não pode levar em conta a, a disposição muitas vezes. Você tem que sempre ver primeiro a capacidade e depois a disposição. Então, uma menor capacidade para assumir risco. Bom, no caso de manutenção, eventualmente, se ele juntou bastante dinheiro, pode ser o contrário. Então, aqui já elimina porque você dá margem para mais resposta. Menor disposição para assumir risco, esse aqui parece ser a correta, porque ele está aposentado, ele não deveria mais correr risco pela idade. Maior necessidade de retorno, aqui provavelmente não, porque embora ele possa ter juntado muito dinheiro, ele não tem a necessidade, né, de retorno muitas vezes, até porque quando você fala nisso, você está falando em aumento de risco. Maior foco em crescimento do patrimônio, não. Esse foco em crescimento do patrimônio está muito mais ligado à segunda fase de acumulação. Então, realmente, a opção B, menor disposição para assumir risco, é a opção correta. Questão 21. A técnica de alocação de capital em diferentes instrumentos para fins de redução de risco é conhecida como A. Benchmark. B. Aversão ao risco. C. Planejamento financeiro pessoal. D. Diversificação. Essa questão é uma questão que é um conceito que para quem vai trabalhar no mercado financeiro tem que ter muito bem na cabeça. É um conceito relativamente fácil. A gente está falando de uma técnica aqui onde você normalmente precisa utilizar diferentes instrumentos ou investir em diferentes ativos e classes de ativos para fazer com que a carteira e o risco do cliente ele diminua, né? Então a gente está falando aqui no caso, vamos ver as opções. A, benchmark. Não, o benchmark é quando você tem, por exemplo, uma carteira, você é um perfil conservador e você tem uma carteira de renda fixa. Nesse caso, o seu benchmark ele vai ser uma taxa de juros que é o CDI. E efetivamente, o ideal é que a sua carteira ganhe do CDI. Se você tem uma carteira arrojada e você tem uma carteira de ações, o seu benchmark ele provavelmente vai ser o Ibovespa, que tem oscilações diferentes ao longo do tempo. E a ideia é que essa carteira ela ganhe na maior parte do tempo desse benchmark que é o Ibovespa. Aversão ao risco? Não. Aversão ao risco é o nível de tolerância ao risco que o investidor tem. Se ele tolera mais risco ou menos risco. Se ele é conservador e ele tem uma carteira de renda fixa, ele tem uma tolerância ao risco menor. E se ele é mais arrojado, ele tem uma tolerância ao risco maior. Então, também não é. Planejamento financeiro pessoal. Não, isso aqui não tem nada a ver. Na verdade, aqui está falando do planejamento em si, que engloba toda uma estratégia e a parte tática, mas não tem a ver com essa técnica de você alocar em diferentes instrumentos, que é chamado de diversificação. É você não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Questão 22. Em um investimento em ativo ou carteira de ativos, o risco que não pode ser diversificado é o risco A. Sistemático. B. Não sistemático. C. Específico. D. Idiosincrático.
Questão é uma questão também que está ligada com a carteira de ativos. Então vamos tentar entender o conceito de cada uma das opções. Risco sistemático. O que é o risco sistemático ou risco sistêmico? É aquele risco, por exemplo, que não se tem um controle. Então a gente está falando de um risco político, né? Então, por exemplo, a gente teve as eleições no Brasil há pouco tempo e a gente estava dentro de um risco político aqui dentro, né? Por quê? Porque basicamente poderiam acontecer coisas que a gente não conseguiria prever e como os players iam enxergar. Então, quando a gente tem esse tipo de risco sistemático, que é um risco mais global, é um risco mais macroeconômico muitas vezes, né, da economia como um todo, coisas como eleições, guerras na Ucrânia, né, então a gente teve também essa questão de guerra na Ucrânia, que pode ser mencionado aqui para dar esse exemplo. A gente está falando de riscos incontroláveis, é o tal do risco sistemático. O risco não sistemático, ele também é conhecido como risco específico. Então, basicamente, o que é o risco específico? É o risco de uma empresa. A gente tem, por exemplo, uma empresa no Brasil que é a Petrobras, né? Cujo o ticker é PTR4, por exemplo. E o que acontece? Qual que é o risco específico disso aqui? Está ligado muito à questão também política, porque vamos isolar o risco político aqui, mas vamos falar do risco específico da empresa. É o petróleo, a gasolina, né? Então o preço da bomba de gasolina, que é a commodity, por exemplo, que vai encher o carro, ele pode, ele pode afetar muito essa empresa, né? O preço também do dólar, e tudo isso vai afetar diretamente a empresa. O que isso significa? Significa que às vezes você tem uma carteira diversificada com ações de outros setores, como o setor bancário, o setor de celulose, e aconteceu uma crise do petróleo. Ele vai atacar, a sua carteira vai sofrer muito mais queda na parte da Petrobras e os outros às vezes podem até subir, no caso do banco, celulose e tudo mais. Então, esse nível de risco específico você consegue controlar. Basta você diversificar a carteira que sempre você vai ter algum ativo que vai estar defendendo ela enquanto algum ativo cai. Então não pode ser nenhum não sistemático e não pode ser o específico, né? Que é o risco que não pode ser diversificado. Você não consegue prever quando vem uma eleição, uma guerra, logo você não pode diversificar. Uma palavra bem dificinho, idiosincrático, mas é a mesma coisa que o risco específico, tá? Em outras palavras, então, a alternativa correta só pode ser a alternativa A, é o risco sistemático, sistêmico, que não pode ser diversificado. Questão 23. Com base em um balanço patrimonial pessoal, o índice de endividamento pessoal é dado por A. Ativos dividido por passivos. B. Passivos dividido por ativos. C. Patrimônio líquido dividido por passivos. D. Passivos dividido por patrimônio líquido. Na questão 23, isso aqui é bem conceitual também, né? A gente tem que entender, por exemplo, vamos pegar aqui, entender primeiro como que funciona a questão de ativos e passivos. Então, desse lado você tem os ativos, desse lado você tem passivo e aqui você tem o patrimônio líquido. Então, o que acontece basicamente? O ativo ele é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, né? O que é o ativo? Ativo é tudo aquilo que vai te gerar algum retorno, né? Então, vamos dar um exemplo. Muita gente pensa que carro, por exemplo, é passivo porque na maioria das vezes ele gera passivos, mas o carro é um ativo porque você pode vender ele. Então, tudo que você pode vender e transformar em dinheiro que está gerando algum tipo de retorno financeiro é um ativo. O passivo é o contrário, tudo aquilo que te gera uma despesa. E o patrimônio líquido basicamente é uma linha aqui é uma linha total do patrimônio que você tem. Agora não cabe a fundo explicar isso aqui porque vai mais confundir, mas aqui a gente está falando de uma continha que é o endividamento, é um índice de endividamento pessoal que o indivíduo tem. Então o que acontece? Essa conta, a fórmula é você pegar o passivo total e você dividir pelo ativo total
porque assim você vai ter o nível de dívida dessa pessoa. Então, basicamente, a questão que tiver passivo sobre ativo é a questão correta. Nesse caso é a alternativa B e essa é a questão correta. Questão 24. O indivíduo que tenha receitas maiores do que despesas é um agente econômico A. Metódico, B. Alavancado, C. Deficitário, D. Superavitário. Essa questão está muito ligada àquela questão dos agentes econômicos, né? Qual que é, por exemplo, a gente lembra qual que é um dos principais objetivos do sistema financeiro nacional? Então, quando a gente tem o sistema financeiro nacional, um dos principais objetivos é fazer a intermediação financeira, né, entre agentes que têm dinheiro para agentes que precisam de dinheiro. Então, o que, que acontece? Quando o indivíduo ele tem receitas maiores do que as despesas, ou seja, sobra dinheiro, ele está desse lado. E quem está desse lado que empresta o dinheiro é chamado de agente superavitário. Então a alternativa D é a correta. Não pode ser a C porque basicamente ele está falando que tem receitas maiores do que despesas. Se tivesse despesa maior que a receita, seria o deficitário. B, alavancado. Alavancado não tem nada a ver com isso. O indivíduo que está trabalhando alavancado, ele está pegando o empréstimo para utilizar e fazer o investimento. Metódico não tem nada a ver, a alternativa D é a correta. Bom, se você me seguiu até aqui, acompanhou, gostou da forma como eu fiz a resolução dos exercícios do módulo 4 da CPA 10, ajude o canal a crescer, se inscreva no YouTube e compartilhe com quem quer ingressar no mercado financeiro para atingir ali um outro patamar financeiro, um outro patamar de status também, que é o que muita gente busca quando entra nesse mercado. Até a próxima!